Porque o que o pessoal quer saber é qual é a nova antiga Magalu. O que tem que comprar? O que tem que comprar, entendeu? Eles querem saber o que eu tenho que colocar na minha carteira. Sim. Os melhores investimentos para o segundo semestre de 2023. Vamos começar pela renda fixa. O que você vê de oportunidade em renda fixa? Ambos, porque fundo imobiliário também, fundo de papel é renda fixa, né? Sim, eu acho que primeiro é importante, eu participei do podcast que a gente falou das oportunidades pro ano de 2023. Lá atrás a gente falava, cara, olha, as maiores oportunidades... No começo do ano que a gente fez? Não sei se foi no começo, final do ano passado, não lembro agora. Foi por aí. Enfim, por aí. Em algum a gente momento. tava falando de 2023. Falei, cara, as melhores oportunidades, elas vão surgir em momento de incerteza. Quando você tem que se posicionar? Antes. Então a gente está tendo essa oportunidade lá fora que foi dada aqui há um tempo atrás. Essa janela diminuiu aqui, lá fora continua escancarada. Então renda fixa, ações, dá para fazer uma carteira diversificada comprando ótimos ativos de uma maneira muito simples, mas a pessoa precisa abrir a mente para essa fatia internacional no portfólio dela. Até essa pergunta de você falar, Ricardo, qual economia você acha que vai ter o melhor desempenho daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Então, com certeza você vai falar os Estados Unidos, indexados à inflação, ficou muito para trás. Ibovespa, muito para trás. Small caps, muito para trás. E fixo, muito para trás. Então, na renda fixa americana parece que tem uma oportunidade tremenda, do meu ponto de vista, tá? Segundo os REITs, o valor do metro quadrado implícito ali dentro dos fundos imobiliários americanos, ele está nas mínimas com relação às ações dos últimos 10 anos, Estados Unidos. Não. Até mesmo o americano, ele tem 20% da grana dele fora do próprio país, né? Então não é só uma questão de você estar na maior economia, da economia mais desenvolvida e uma das economias mais produtivas do mundo, mas é questão de você se diversificar geograficamente, né? Então o americano, ele olha esses 20% como uma oportunidade de ter um retorno um pouco maior para um risco um pouco maior. Então nem ele tem 100% da grana dele lá nos Estados Unidos. E aí falando um pouquinho mais de classe de ativos dentro dos Estados Unidos, eu acho que vou dividir em 3 aqui, né? Você tem renda fixa, você tem ações, você tem os fundos imobiliários lá fora, os famosos REITs, né? Quando você olha para essas... É importante mencionar o seguinte, o portfólio padrão do investidor americano é o 60-40. 60% em ações, 40% em renda fixa. É diferente do Brasil, né? O Brasil é 99% em renda fixa e 1% em renda variável, né? Que a gente está acostumado. Então, o Brasil, historicamente, é uma taxa de juros muito alta, classe de ativos de renda fixa performando muito bem. A gente virou isso daí. Mas o portfólio padrão americano é 60% em ações, 40% em renda fixa. Por quê? Se for pegar nos últimos 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 anos, a classe de ativos que mais entregou retorno real descontado da inflação para o investidor lá foi o mercado acionário. Por quê? Porque, você tem a maior economia do mundo, a economia mais produtiva do mundo, um ambiente para se fazer negócios muito bom. Então, onde você imagina que em qualquer lugar do planeta vão surgir as empresas que entregam maior retorno para os seus acionistas e investidores e, consequentemente, o governo, né? Porque se paga imposto. É nos Estados Unidos. Então, você tem uma composição diferente. Se você for pegar a performance do portfólio padrão americano, 60-40, foi o pior ano, 2022, desde 1937. Então, basicamente, eu diria que quase nenhum americano vivo hoje, né, observou um desempenho tão ruim dos seus investimentos quanto no ano de 2022. Aí você vai falar, Gui, mas então é ruim você investir nesses períodos? Historicamente, quando você olha outros anos que foram muito negativos para esse portfólio médio padrão, você observa que os anos subsequentes, eles foram bem positivos. Por quê, cara? Porque você teve um impacto muito negativo no preço de ações, de imóveis através dos fundos imobiliários, e você normalmente tem uma taxa de juros dos ativos de renda fixa lá de longo prazo muito elevada. E aí até, né, para dividir agora certinho, se você for pegar as 3 classes de ativos, onde que eu acho que tem a maior oportunidade? Se você for pegar a renda fixa americana, né, hoje você consegue encontrar ativos que pagam 5%, 5,5% ao ano em dólar de empresas de altíssima qualidade, coisa que você não consegue há 15, 20 anos lá fora. Será que esse é um nível de retorno muito bom, Gui? Se você for pegar esse retorno de dólar mais 5 nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, vai ser o investimento campeão de retorno comparado com qualquer índice da Bolsa Brasileira. A eleição aqui no meio do caminho, você tem problema fiscal, acabou a regra do teto de gastos, a gente não tem mais arcabouço fiscal válido. Tudo isso é incerteza, mas isso traz a oportunidade, né? Então,
O que a gente via lá no começo do ano passado eram oportunidades em ativos de risco. Falando de renda fixa, indexado à inflação e pré-fixados, mais indexados à inflação. E por quê? Porque ambos vão se beneficiar de uma expectativa de juros caindo. Mas o indexado à inflação ele é um pouco mais protegido. Por quê? Porque o pré-fixado ele se beneficia em 2 cenários. Se a expectativa de juros cai e se a expectativa de inflação cai, né? O indexado à inflação, ele vai ser beneficiado se a expectativa de juros até o seu vencimento cair. Porém, se a expectativa de juros até o seu vencimento permanecer estável, mas a expectativa de inflação até o seu vencimento cair, ele pode ser penalizado. Mas isso também significa o seguinte, se a expectativa de inflação sobe, ele está um pouco mais protegido. Então eu sempre preferi, né, em governos que têm um pouco mais de propensão a gastar, que é o caso agora, né, não adianta, pô, a gente saiu de uma regra fiscal mais rígida, era melhor, não era? Enfim, a gente saiu de uma regra fiscal mais rígida e estamos indo para mais frouxa. E o que uma regra fiscal mais frouxa pode trazer? Um pouco mais de inflação, ponto. Não estou discutindo se é boa ou não, estou falando de investimento. Então, nesse cenário, eu preferia indexados à inflação de longo prazo. Pô, IPCA mais 6,5. Você fazia uma comparação. Quem compra qualquer título de longo prazo, IPCA mais 6,5, carrega por 2 anos, em alguma janela diária, isso todo dia, teve prejuízo? Nenhuma janela. E aí eu vi a gente falando, pô, IPCA mais 6,5 é uma oportunidade, porque tem um monte de risco. Bicho, tu nunca vai encontrar IPCA mais 6,5 num cenário tranquilo. Esquece, isso não vai aparecer. Né? Então as pessoas querem isso, eu quero tudo, quero taxa atrativa, quero preço atrativo, quero cenário tranquilo, não vai existir. Então a gente já vê hoje, por exemplo, no primeiro semestre, em termos de retornos indexados à inflação, superando até mesmo o Ibovespa, o IFIX, eu gosto de falar que tá superando o IFIX, né? Calma, né? Minha hora vai chegar, né? Mas, pô, supera a carteira do Ricardo, que é o dobro do IFIX aí? Mas aí você tem que pegar minha carteira também. Não pegar só em matéria. Tô brincando, a gente nem vê isso. Mas os indexados à inflação performaram muito bem nos últimos 3 meses, pô, título IPCA mais 2045, que é nossa principal recomendação, subindo mais de 20%. Você fez até um post, Gui, no teu Instagram, mostrando que o Tesouro Selic, que é aquele que todo mundo fala, nossa, 3,75 foi o que menos rendeu no período do ano. Era o quê? São 6 meses? 6 meses, exatamente. No primeiro semestre foi o que menos rendeu. Todos os outros ativos de risco na renda fixa tiveram um retorno de, no mínimo, 60% mais do que o Tesouro Selic, né? Então, pô, mas tu tá falando de passado. E agora, com o IPCA mais 5,60, IPCA mais 5,70, é oportunidade? É oportunidade ainda. Ah, mas não é tanta oportunidade quanto era. Não é, pô. Então, obviamente que não, né? A mesma coisa, prefere comprar Banco do Brasil a 30. Dá um prêmio de analista do ano pra esse cara aí, esse cara é um gênio, né? Porra, agora não apresenta a mesma oportunidade. De fato, você não apresenta. Mas ainda é uma oportunidade. Por quê? Se eu pego o IPCA mais 5,70 e qualquer janela diária, eu gosto de fazer esse exercício, porque ele é muito bom. Se qualquer pessoa, quando estava IPCA mais 5,70 em qualquer dia, ao longo dos últimos 20 anos, desde que o IPCA mais foi criado, colocou R$100 e carregou por no mínimo 3 anos, você vai ver que essa pessoa também não perdeu dinheiro. E o acumulado de retorno foi muito superior ao CDI nesse período. Né? Então, para mim, é oportunidade? É oportunidade. De novo, por que eu falo que é oportunidade? Ah, Gui, só por conta do histórico? Não, tem um outro fator. A gente falou no começo da taxa de juro real neutra, né? Então, a taxa do Tesouro IPCA+, ela reflete o quanto que os investidores, né, os economistas, os investidores, basicamente, imaginam que vai ser a taxa de juros do Brasil acima da inflação até aquele período. Então, se o mercado está com uma taxa de IPCA mais 5 lá nos Estados Unidos, parecem para mim ser uma oportunidade mais clara. Pô, e o mercado de ações, Gui? O mercado de ações tá ruim? Não é que ele tá ruim, mas considerando, fazendo a comparação histórica com a renda fixa e com os fundos imobiliários, ele está, digamos, no preço mais justo, né? E é sempre importante lembrar, quando a gente fala em investimento em ações lá fora, eu não gosto de fazer stock picking, né? 90% dos fundos que se comprometem a superar os benchmarks, que é o principal índice de referência lá, o S&P 500, não conseguem fazer. Então, um americano formado em Harvard, no MIT, um PhD, uma equipe desses caras não conseguem superar o S&P, cobrando 2% de taxa de administração, 20% de performance. Como é que eu aqui, na minha humilde, nossa humilde estrutura aqui, que não é tão humilde assim, mas, poxa, vou superar o benchmark. Então lá fora eu invisto via índices, porque é isso. Se você for pensar, mas as ações americanas de tecnologia estão muito caras. Estão muito caras, mas de onde você imagina que virão as próximas campeãs da próxima década? São as empresas brasileiras? As empresas mexicanas, as europeias? Quem sabe?
mas eu apostaria que são as empresas americanas. Se você investe num índice, você vai estar apostando que, não naquelas ações específicas, não na Apple, ou na Nvidia, que agora virou moda, ou não na Meta, né, que é do Facebook. Não, você está apostando que as maiores empresas que vão continuar entregando os maiores retornos para os seus acionistas são americanas, e não necessariamente que você está apostando na empresa de tecnologia A, B, C ou D. Mas essa é a minha visão aí, para fora, mais ou menos. Só um complemento em relação ao mercado norte-americano de forma bem específica. Por se tratar de um país desenvolvido, de uma economia desenvolvida, as estruturas das empresas, dos REITs, são naturalmente mais alavancadas. Elas são mais alavancadas. E você está num momento que, se não for o pico do juro, você está muito próximo do pico do juro. Ou seja, você está num momento onde justamente essa alavancagem está machucando mais. Está machucando mais o dia a dia da empresa e está machucando mais o valuation dessa empresa. Quando você faz o cálculo de valor justo daquele ativo hoje, quando você olha esse patamar de juros, é onde está machucando mais. Logo, se você tem a perspectiva, acho que todos temos, de que este juro vai se reduzir mais adiante, este peso da alavancagem vai diminuir em cima dessas estruturas. E aí você destrava valor. E aí você vai encontrar uma natural valorização simplesmente por isso. Não é porque a empresa está produzindo absolutamente nada mais ou porque o REIT encontrou um locatário a mais para uma área que estava vaga. Não, é simplesmente porque o peso da alavancagem vai diminuir mais adiante. Vai ser agora? Não. Mas justamente nesse momento de maior agonia é que a gente vai montando posição.